primeira visão que o Senhor me deu, que misturou em sonho de madrugada uma visão, foi com abelhas. Isso eu te disse. Eu enxergava, irmãos, em cima desse altar, sem conhecer esse altar, eu já enxergava o altar. E eu via mel fluindo daqui e abelhas chegando. Mas, se você não faz ideia, abelhas são polinizadoras. Elas vão de flor em flor para poder buscar o néctar e trazem para poder... Bom, talvez alguém conheça mais do que eu aí no sentido técnico. Mas a abelha, é fato que se não houvesse abelha, não haveria flores. E a abelha sai beijando tudo quanto é flor. Porque ela sai tocando tudo. Todo canto. Você pode pegar um pedacinho de grama num canto de uma calçada. Se tem flor, vai ter abelha. Se tem flor, vai ter abelha. E aí o Senhor me fez enxergar a logomarca da igreja, que é um hexágono no formato de um de um favo, aonde é colocado e feito mel. Existe algo que está sendo derramado e vai ser engrossado através desse ministério, que vai tocar outros pontos desse país. E é alguma coisa que as pessoas elas vão querer beber, elas vão querer tocar e experimentar. Para quem entende de mel, sabe que tem mel de tudo quanto é jeito, mas o mel industrializado é o pior de todos. O silvestre tem um gosto mais acentuado, mas quando o mel é puro, ele faz toda a diferença. O Senhor vai levar vocês a produzirem mel puro nesse lugar. Mel puro nesse lugar. Ariel, a equipe de adoração, isso aqui vai se tornar, invista, pastor. Pode injetar recursos, porque aqui vai ter escola de adoração. E as pessoas vão vir bebendo. E o Senhor vai trazer pessoas com o coração queimando, que vão pisar aqui e não vão querer sair daqui. E outras que vão vir para cá para beber, para poder botar fogo em outros lugares. E você é a chave disso também, Ariel. Se entregue mesmo. Do jeito que eu vejo você se entregar, mas no secreto também. Completamente. Escolha a dedo e peça para Deus te dar sensibilidade com quem você vai casar, porque o casamento ele é chave. O casamento é chave para que continue fluindo. Mas as pessoas vão estar vindo aqui beber de um treinamento que vai ser simples. Vocês não vão entender por que eles estão vindo aqui, mas eles vão entender por que eles vão estar vindo. É simples. Aqueles que estavam na sala superior receberam línguas como fogo. Para eles era tudo simples, porque eles estavam lá pegando fogo. Quem estava do lado de fora, que não entendia o que estava acontecendo do lado de dentro, esteja do lado de dentro. E aí, eu falei, Pai, que palavra que o Senhor tem para entregar para essa igreja? E aí, no meio da noite, na semana retrasada, eu tive um sonho. E no sonho uma palavra falava assim, Atos capítulo 19, 3 a 13, especificamente, Atos 19, 3 a 13, 19, 3 a 13. Eu falei, que é isso? E aí eu acordava, esquecia do sonho. Passava uns 2 dias, sonhava de novo. Atos capítulo 19, versículo 3 a 13. Aí eu falei, quando eu acordar de manhã, eu anoto, Senhor. É alguma coisa que Deus quer falar. E deve ter a ver com essa igreja que eu estou indo no Rio Grande do Sul. Eu voltava a dormir de novo. Acordava e esquecia. Foi essa luta umas 2 semanas. Essa semana Deus, durante o dia, falou, Atos capítulo 19, 3 a 13. Tá bom, Senhor? Vamos lá ver o que é isso aí. O que é isso que o Senhor tem para falar, Pai? Pode sentar, galerinha. Ou pode sair quem vai sair. O teclado fica aí, Ariel fica o baterista. Vocês podem sentar. Atos 19, 3 a 13. Aí, cheguei no aeroporto para pegar o voo. Meu ticket não passava. Cadê o pastor André? Tá por aí?
meu ticket não passava, o código não passava. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu já estava dentro para embarcar no avião, não passava. Aí chamaram lá uma supervisora, a supervisora chegou e falou, ah, senhor, eu sei o que aconteceu, mudaram o teu assento. É mesmo? É. E qual o número agora? F13. Eu não sei se você entende, mas F é de fogo e 13 é a completude do que ele vai falar com você hoje. De Atos, capítulo 19, de 3 a 13. Da semana passada para cá, tudo que eu olhava e eu via era fogo. Todo quanto é lugar que eu olhava era fogo. Fogo para tudo, frase de fogo, é fogo. Eu parava o carro. Conhece o Judá Bertelli? Eu não sou louco igual o Judá Bertelli, mas eu acho que essa última semana Deus me deu uma loucura de Judá Bertelli. Que o Judá, ele lê placa de carro, ele lê outdoor, tudo, ele fala, tudo fala. Essa é a frase do Judá. Na minha frente, F13, placa de carro. Eu falei, não, você está brincando, Deus, o que é isso? Olha o que está dizendo aqui. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Igreja, isso é para você. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 varões. E se não bastasse, continua, diz aqui: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, que é Jesus, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. Olha o tempo que durou. E durou isso um espaço de 2 anos. Imagina você discutir a palavra por 2 anos. E Paulo, por ser Paulo, com certeza ele fazia discussões filosóficas, de pensamentos filosóficos. Coisa de louco. E diz aqui que a maneira foi tal que todos que habitavam na Ásia, todos, ele não falou alguns, ele está dizendo todos que habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, pode vir queimar, eu ainda tenho lenha, não é? Pode vir queimar, mas quando ele pede para você a lenha, ele já está pensando no sacrifício. O sacrifício sou eu. Existe uma chave específica para esse avivamento de fogo. E quando eu falo fogo, eu sou do time do pastor. Eu não procuro ficar explicando muito teologicamente, porque se a gente for para a teologia, a gente para de uma certa forma. Porque não dá para explicar uma movimentação sobrenatural do Espírito Santo racionalmente. Não dá. Deixa eu explicar para você uma coisa. Eu fui batista quase minha vida toda.
batista tradicional, que não podia ter bateria, não podia bater palmo na igreja, uma coisa extremamente racional e bíblico. A gente falava, a gente com orgulho, eu sou batista. Eu estava na sala de aula em 2001, lá em Dallas, no Texas, tendo aula com um professor, um negão, cheio do fogo, chamado Rick Rush. O nome da igreja do cara é IBOC Church. Não me peça para mim falar o nome inteiro agora em inglês, é só a sigla. E ele estava ministrando na sala de aula, falando sobre amor sacrificial. Lembrei disso agora. O Rick Rush, quando ele era pequeno, ele vivia no sul de Dallas. A área onde fica o Cristo para as Nações em Dallas é uma área muito perigosa. Já foi muito mais. Mas o sul de Dallas é uma área bem violenta. Muito tráfico, gente armada. Você não imagina que tem lugar assim nos Estados Unidos, mas tem. E numa noite, um ladrão invadiu a casa desse pastor, Rick Rush. E depois de uma briga violenta nessa invasão, o ladrão acabou acertando a mãe do Rick Rush e ela morreu na frente dele quando ele era uma criança. E ele conta pra gente que os anos se passaram, Deus foi trabalhando no coração dele essa perda da mãe, ele se tornou um pastor e a igreja foi sendo acrescentada, foi crescendo, foi se tornando influente lá em Dallas. E num dia ele pregando, ele contou isso para nós. Ele pregando, falando sobre amor sacrificial. Ele fez o apelo. Quantos aqui gostariam de receber esse amor sacrificial de Cristo? Vem aqui à frente. O altar começou a encher de gente. E ele desceu do altar e começou a tocar as pessoas e orar. Muita gente chorando. De repente ele toca num homem e esse homem abraça ele, chorando, chorando. Ele começa a ministrar amor na vida desse homem. Quando esse homem levanta a cabeça e olha, o cara que aceitou Jesus com ele é o cara que matou a mãe dele. Ali Deus fez uma obra na vida do cara e na vida dele. Sabe quem é esse cara hoje? Ele é o diácono da igreja. A gente canta, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu tenho lenha, pode vir queimar, que na verdade vai queimar quem vai queimar eu, e quando eu me coloco como sacrifício, eu tenho que estar disposto a sacrificar tudo, inclusive os meus conceitos. Quando eu digo que eu estou disposto a queimar, eu tenho que estar disposto a queimar tudo aquilo que eu dou valor, porque o que eu não dou valor não tem valor para o altar. O que tem valor para mim vai ter valor para ele. O que não tem valor para mim não tem como ter valor no altar. Quando Deus ele pede para Abraão o único filho, o filho da promessa, ele não pediu para Abraão qualquer coisa. Deus quando pede algo para você, e Deus está requerendo algo dessa igreja, porque Ele está preparando, é como se fosse um ninho de preparação de alguma coisa maior que Ele vai fazer e mais influência com vocês. A primeira coisa que vocês vão ter que começar a fazer é deixar de se escandalizar pelas coisas doidas que o Espírito Santo vai fazer. Não se escandalize, não se escandalize. Eu sei que os jovens não tem mais o que se escandalizar. Sabe por quê? Quando a gente se escandaliza é porque a gente é confrontado por algum conceito racional que a gente não consegue explicar. E mais uma vez eu falo, Deus não se explica. A forma que Ele age não se explica. Vai explicar porque que Jesus gospe no barro e passa no olho do cego e o cego volta a ver. Se a gente for fazer doutrina, algumas coisas loucas que Jesus fez, então a gente tem que ter um dia na igreja de cuspir no barro para curar os cegos da cidade. Pois Jesus não fez. Abraão, me dá teu filho, o único filho que você tem, Abraão. Senhor, mas foram dezenas de anos esperando, e aí o Senhor me dá, e não é alguma coisa, é alguém, não é um bem material, é um filho, e agora você me pede para me sacrificar. Abraão, eu quero o que tem valor no teu coração,
Porque o que tem valor para você é o que tem valor no altar. Paulo tem um encontro com esse Deus em caminho de Damasco e diz a palavra aqui que lá em Atos capítulo 9 que Paulo se entrega como sacrifício, quando ele entende que quem ele está falando é o próprio Jesus e a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Quando a gente entrega totalmente a nossa vida, tudo que há de melhor já não é mais nosso, é tudo dele. Tudo que tem mais valor para nós já não é mais nosso, é tudo dele. E o que ele está requerindo de você para te levar para o próximo nível como igreja é entrega sacrificial. E olha que coisa poderosa que eu vejo aqui, que eu creio que isso é especial para a igreja. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos. Paulo veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram, e eram estes ao todo uns 12 varões. Eu posso descer? Posso ficar livre aqui? Eu não aguento ficar lá em cima. O povo da minha igreja quer me matar, principalmente o pessoal da mídia. Eles ficam com a câmera assim, ó. Quando eles sabem que é eu que vou ministrar, o povo fica louco. Eu não consigo ficar parado. Como é que estava cantando aquela música? Eu creio que é uma afirmação de Deus para isso. Eu tomo a responsabilidade, não é como é que é mesmo? Nos tornamos responsáveis. Essa é a tua esposa que você casou, pastor? Prazer, ele falou tão bem de você ontem. Você é a mulher da promessa. O homem está feliz, viu? Estou só te reafirmando isso. Eu assumo a responsabilidade. Queridos, tem pessoas perdendo a promessa porque não seguram com responsabilidade a promessa. Jovens, Deus está liberando para vocês um monte de promessa. Igreja, um monte de promessa. Porém, Deus é responsável na entrega, mas a realização é nossa responsabilidade. 1 Samuel capítulo 9, você vai ver que Deus ele manda o profeta para poder separar um homem chamado Saul. E tudo que eu estudei a vida inteira é que Saul sempre foi um louco, sempre foi um insano, Saul não era digno, tudo que eu ouvi a vida inteira era isso. Mas a gente não para ler essa passagem com atenção e entender que Deus escolheu Saul. Ele escolheu Saul, leia a passagem. E digo mais, Saul não era qualquer um. Saul era da menor tribo, mas diz a palavra que Saul, primeiro, honrava o pai, porque as mulas do pai se perderam, e pelo cuidado e carinho e respeito que ele tinha pelo pai, ele sai junto com o servo dele para poder encontrar as mulas do pai. A palavra de Deus ela fala que Saul, ele era o homem mais bonito da tribo, de todo Israel, para dizer a verdade, é isso que diz lá. Não havia nenhum outro mais bonito do que Saul. O cara era bonito, e diz ainda que ele era bonito alto, quase me lembra aquela música, moreno alto, bonito, sabe? Mas ele era alto, bonito e outras coisas mais. O que era mais alto na tribo de Israel batia no ombro de Saul, é assim que a palavra de Deus ela fala. Esse foi o homem excelente que Deus escolheu. E quando ele chega diante do profeta, e ele teve um encontro, eu acredito que nós precisamos ter constantemente encontros em Zuf. Encontros em Zuf são encontros proféticos que marcam o destino da nossa vida, porque abrem os nossos olhos para coisas que nós ainda não enxergamos. Você começa a ler um pouquinho mais à frente, você vai ver que o servo diz, lá em Zuf tem um profeta que pode dar uma resposta certeira, porque ele tem abençoado todo o povo de Israel. Ele vai para Zuf, se encontra com o profeta, porque o profeta diz que já estava esperando a vinda dele. Ele se assenta no banquete que foi preparado para a liderança, mas ele foi tomado
quase que no meio das malhadas, sentou na mesa do profeta, comeu do melhor do banquete. E diz a palavra que no outro dia o profeta ainda chama ele para conversar de canto. Libera para ele uma palavra profética que diz: você vai ser um príncipe em Israel, a maior autoridade. Você vai ser o primeiro rei desse povo. Você vai exercer o teu reinado com autoridade. O Senhor vai te abençoar. Vai para a tua casa agora. No meio do caminho você vai encontrar um grupo de profetas. E diz a palavra que até isso ele recebe, o dom profético. Alguns questionaram até: está Saul no meio dos profetas? Saul estava cheio. Ele foi separado do menor de todos, da menor tribo, a mais talvez insignificante. E chamava a atenção aquele homem. Mas o profeta só deu uma direçãozinha para ele. Você vai vencer os filisteus, só que você vai esperar 7 dias, vai preparar o altar, o sacrifício, vai esperar que eu chegue, eu vou abençoar o sacrifício, e depois que eu abençoar, você mete fogo no altar. Saul não aguentou resistir a um problema que a gente sempre está propenso a passar: o problema das altas vozes ao nosso redor, que não é a voz do Espírito Santo. Diz a palavra que o povo já havia vencido. Começaram a questionar: por que a gente não vai sacrificar? Por que a gente não vai preparar logo esse altar? Por que a gente não vai meter fogo? E ele foi segurando. Quando deu o 7º dia, nada de Samuel aparecer. Ok, vamos tacar fogo no altar, porque eu não quero ter problema com o povo. Ele taca fogo no altar. De repente, do nada aparece o profeta. Saul, eu não te dei uma direção? Por que você fez isso? Por causa disso, tudo que era para você viver, Deus vai tirar e vai colocar sobre outro. Tomar a responsabilidade dessa coisa grande que Deus está entregando para vocês, como igreja em geral, é você entender que você não pode ir pela direita e nem pela esquerda se o Espírito Santo não direcionar vocês. Não saiam da direção que Deus está dando. Tomar responsabilidade é você batalhar por aquilo que Ele entregou para você, porque Ele está entregando. Eu não sou o primeiro, não vou ser o último para poder reafirmar essa palavra, assim como eu creio que o Senhor já tem falado no coração dos pastores de vocês. Porém, a responsabilidade do Pai é entregar. Ele libera, Ele estabelece. E a nossa responsabilidade, diga assim, a minha. Vira para a pessoa do lado e fala: a tua. É você zelar e batalhar até que a promessa se realize. Existe uma promessa para vocês como igreja. Existe uma promessa pessoal. Nós estamos agora vivendo uma nova chamada como uma geração que vai viver as coisas maiores dos últimos dias. Nós estamos vivendo como uma geração profética. Precisamos andar na responsabilidade daquilo que está sendo liberado e prometido. Por que que durante a pandemia tanta gente se afastou do reino? Gente que chegava no altar e chorava, e saía babando todo melado de tanto chorar na adoração, e hoje não quer nem saber de igreja. Porque não, o problema não está no Pai. O Pai está liberando. O problema está nos guardiões da promessa, que somos nós. Ou nos agarramos, ou nós perdemos. A mesma promessa que foi entregue sobre Saul, Davi recebeu. A diferença de Saul para Davi foi que Davi entendeu e lutou por aquilo que ele acreditava. A diferença entre vocês e aqueles que talvez não estão vivendo não é só a fé, mas é a defesa daquilo que Deus está dizendo que vocês vão viver. Lá em Números, eu creio que deve estar no capítulo 11. Essa responsabilidade daquilo que Deus tem para fazer, ela envolve uma busca incessante. E Deus começou a falar comigo. E quando Ele falava de mel, Ele falava de trabalho das abelhas. E a gente vai ver um pouco aqui na frente. Lá no versículo
11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levaram ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiram deles, e os espíritos malignos saíam. Pastor, está chegando o tempo que as pessoas no meio da adoração vão ser curadas de câncer. O Senhor vai trazer cura de doenças e problemas metabólicos internos na atmosfera que começa a fluir através desse lugar. Mas isso é necessário que haja uma adoração intensa. E quando eu falo adoração, não é só o que a gente canta, é o que a gente entrega. É o nosso coração, é o sentido daquilo que a gente se movimenta pelo que a atmosfera ela começa a ser movimentada. Em todas as histórias de avivamento a gente vê que os vizinhos eram impactados por uma atmosfera que vinha da igreja local. Os bêbados na rua ficavam sóbrios e se embebedavam de novo dentro da igreja, mas pelo Espírito Santo. As casas de governo reconheciam a presença de alguma coisa sobrenatural vindo da igreja local e acabavam se rendendo ao Espírito Santo e a Jesus. Crianças liberando palavras de estabelecimento. Pessoas entrando e sendo tocadas, não só por aqueles que estão no altar, mas por todos vocês, e elas recebendo alguma coisa pesada do Espírito Santo, e elas não entendendo o que está acontecendo. Vai chegar um tempo nessa igreja que o culto, eu sei que o pastor Jesus, ele trabalha uma coisa que ele chama de, como é que chama mesmo aquela lista que você mandou? Protocolo. Protocolo é em português mesmo? Ou é em espanhol? É a programação, né? No inglês o schedule, cada um chama de um nome. Perdona-me, pastor, isso vocês não vão conseguir seguir isso de jeito nenhum. Vai ser um problema, vocês não vão entender, vocês vão entrar, não vão entender aonde que foi o começo, aonde que vai ser o fim, se é que vai parar, se não vai parar, quem é que vai entrar, quem é que vai sair, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. O Espírito Santo vai começar a fazer um rebuliço nesse lugar, um rebuliço. O Senhor me mostra aqui restauração de maridos. Eu sinto, quando Deus começa a falar comigo, eu sinto como se fosse um imã de atração, e eu consigo enxergar pelo menos umas 3 mulheres que têm sido infelizes dentro de casa, porque o marido é grosso, falta amor, o marido aperta, eu vejo o marido apertando o braço assim, ó, deixando marcado, isso é doloroso, depois essa marca fica, e o que mais dói não foi o apertão, mas é a marca que ficou, porque ela expressa a falta de um amor genuíno. Querida, Deus está agora entrando como se fosse com uma lança no coração do teu marido. Ele está transformando o coração do teu marido. O que antes ele não acreditava, ele vai voltar a acreditar. E o que ele não aceitava, ele vai começar a aceitar. Isso vem do Pai. Esse mover que Paulo viveu nessa igreja, ali em Efésios, o povo pegava as roupas, o manto, talvez até a toalhinha de Paulo, e tocava nos enfermos, os enfermos eram curados. Não é porque Paulo era aquele que representava a unção, mas é porque a saturação da presença de Cristo nele, do Espírito Santo, aquele que se move hoje conosco, de acordo com a promessa que Jesus entregou para nós, a saturação era tão grande que o que escorria de tudo aquilo que ficava mais perto dele é aquilo que estava mais perto do Pai, ia passando e transformando a realidade do mundo da matéria, porque se fazia conexão com o mundo do Espírito. Quando eu falo crianças profetizando, crianças vão abrir a boca dentro de casa, vão falar coisas, vocês vão assustar a gente.
Então permitam que essas crianças participem sim da adoração, mas algumas vezes tragam as crianças do Ministério Infantil aqui para orar pelos adultos depois. Porque o Senhor vai usar a boca dos pequeninos, e isso vai impactar essa região. Jesus. Diz a palavra, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem a quem tinha um espírito maligno, se apoderou-se dos dois, e pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório para todos que habitavam em Éfeso. Veja bem, mover profético, curas e milagres, libertação. 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 Eu estava aqui no café de pastores no sábado de manhã, ontem de manhã, e eu sentia cheiro de maconha. Era porque ninguém estava fumando maconha aqui dentro da igreja, não. Pessoas vão chegar com vícios escondidos, coisas que desagradam o coração do Pai, e o ambiente de amor vai ser tão saturado nesse lugar que as pessoas elas vão abrir. Eu tenho traído minha esposa, eu tenho tido um relacionamento à parte, eu tenho feito isso ou aquilo escondido, e ninguém vai se escandalizar. Na verdade, vocês serão tão impactados que isso vai constranger o coração de vocês, que vocês vão fazer uma disputa de quem consegue amassar mais a pessoa de abraço. Tamanho amor saturante que esse Jesus começa a derramar sobre esse lugar, porque é o amor. Não existe nenhuma arma no universo que possa vencer a arma do amor, porque a própria essência do Deus vivo, se tem uma coisa que Satanás não consegue fazer, não consegue agir em cima, é o amor, porque ele não tem nada de amável. E quando a gente pensa numa igreja que ama, a gente pensa numa igreja que abraça e consegue impactar a região, consegue fazer diferença na nação, porque é tudo que Jesus sempre gritou para a humanidade para fazer. Ouça, ame até aquele que não te ama, porque esse amor representa a essência do meu Pai, Ele é todo amor. Jesus, Ele é o amor, a representação em pessoa do reflexo do amor do Pai. Jesus, Ele veio na terra, e Ele não parava para poder curar as pessoas, Ele curava de acordo com Ele, passando pelos lugares. Não é porque Ele não queria ir atrás do doente, é porque Jesus, Ele tinha um foco. E Jesus ia passando pelos lugares, os endemoniados iam sendo libertos, os doentes iam sendo curados, os mortos iam ressuscitando. Mas a visão de Cristo era a cruz. E diferente do que falam por aí, a paixão de Cristo não era a cruz. A paixão de Cristo sempre foi pessoas. Jesus morre por pessoas, ressuscita por pessoas. Quando Ele volta, as primeiras palavras que Jesus começa a dizer para os discípulos é sobre pessoas. Jesus
Vocês só não vão viver se vocês não quiserem. Por que tem abelha, sabe? Alguém sabe por que tem abelha? Eu não sei. Alguém sabe? Alguém sabe dizer por que tem abelha? Aqui produz mel ou não? Trabalho? Como assim? Hã? Era um quê? Então é um simbolismo. Mano do céu, isso é muito pesado. Vocês estão entendendo a dinâmica? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas toda a construção do Brasil começou com pontos proféticos. A primeira missa que foi realizada no Brasil foi realizada e foi chamada a terra de Vera Cruz, a terra da cruz verdadeira. Na verdade, o avivamento do Brasil está sendo profetizado desde o estabelecimento da nação. Quando eu ouço um negócio desse, o Senhor já estabeleceu a função profética dessa região e começa com vocês. Pega a visão. Pega a visão. Pastor, não sei mais o que pregar. Você esperava ver uma pregação eloquente, já perdi tudo aqui. Fica de pé, igreja.